Após um significativo período de queda no número de casos, inclusive, da Covid-19, o Observatório Alagoano de Políticas Públicas para o Enfrentamento da Covid registrou um aumento, sabe de quanto, gente? De 23% de novos casos em relação à semana anterior. Sabe o que isso corresponde? A um incremento de 356 casos. E é sobre esse assunto que nós vamos conversar agora com o coordenador do Observatório da UFAL, Gabriel Badwin, que está comigo aqui mais uma vez para trazer essas informações. Nós tínhamos conversado com o Gabriel, acho que o mês passado, e falado inclusive dos números que estariam estabilizados, havia oscilações. Agora tivemos um aumento, e a tendência é que isso aumente, professor, o senhor que está mais engajado inclusive nessas pesquisas, por conta de muitas pessoas que não entenderam ainda o recado da situação da Covid-19 e continuam se aglomerando nas praias, nas orlas lagunares e outros locais mais aí. É exatamente isso que é a preocupação, inclusive, do Observatório. Professor, seja bem-vindo mais uma vez. Boa tarde. Boa tarde, Wilson. Boa tarde a todos os telespectadores, né, que nos acompanham. É isso mesmo, como você relatou, né, a gente vem observando a evolução da Covid no estado já há alguns meses, e depois de 6 semanas em queda, o Alagoas voltou a registrar um aumento nessa última semana epidemiológica. Isso vem depois das aglomerações que a gente vem observando nas últimas semanas, principalmente naquele feriadão do 7 de setembro, que a gente viu muita gente nas praias, né, nas orlas, como você destacou. Então é importante essa conscientização da população de que nós ainda não temos um controle dessa situação e que a gente precisa que todo mundo, né, colabore para o controle da doença. Agora, professor Gabriel, nas pesquisas de vocês relatam, por exemplo, 7 de setembro é um tempo, então, agora há pouco, que já se tem depois de 7, 8, 9 dias, que é o tempo, inclusive, em que você acaba se infectando e começa a trazer, então, a reação, inclusive, da doença. E é por conta disso que os números têm crescido? É difícil a gente identificar uma única causa, até porque a gente tem algumas hipóteses que precisam ser aprofundadas essa investigação para identificar. A gente tem um problema no Brasil, né, não é só em Alagoas, com relação à política de testagem, que há uma defasagem, isso também dificulta um pouco a identificação, mas existe uma correlação, né, dessa falta de cuidado com o aumento de casos. A gente estava num ritmo bom, Alagoas está entre os estados do Brasil que tem conseguido um avanço, mas a gente tem que tomar cuidado para não haver esse retrocesso. Então, esse aumento na última semana acende essa luz de alerta, né, para que a gente conscientize a população da importância dos cuidados. Esses cuidados foram fundamentais para a gente avançar até aqui e a gente não pode retroceder por essa sensação de que está tudo resolvido, que não está. Exatamente. Professor, como é que é feito esse estudo de vocês do Observatório, por exemplo? Vocês vão acompanhando, por exemplo, os boletins epidemiológicos e vocês vão sentindo, inclusive, que gradualmente esses números vão crescendo. Quer dizer, Alagoas é o terceiro do Nordeste, inclusive, em relação a números, inclusive, das pessoas não atenderem a demanda de não se aglomerar, e o 15º, inclusive, no Brasil. Então, nós estamos num ranking extremamente complicado e delicado, né? Isso mesmo. Veja, nós nos pautamos, né, por utilizar os dados oficiais. Então, nós utilizamos nas nossas análises os dados disponibilizados pelo Ministério da Educação, através do painel da Covid, e aí a gente faz o tratamento desses dados para verificar em cada uma das regiões sanitárias do estado como é que está a evolução da doença. E aí a gente identificou nessa última semana esse aumento, e localmente a gente percebe que as regiões que tiveram o maior incremento foram a 9ª região de saúde, aquela região dos municípios localizados ao redor de Santana de Ipanema, que já há algumas semanas apresenta uma incidência muito alta de casos, o que é preocupante, e a população então daquela região deve se cuidar e atentar para as medidas de segurança. E também nós tivemos uma alta incidência de novos casos essa última semana aqui na 1ª região, que pega os municípios aqui ao redor de Maceió, principalmente os municípios aqui do litoral, né, que recebem um número alto de turistas e que nesse momento do início do verão, da temporada aqui em Alagoas, recebe pessoas inclusive de outros estados. Então é necessário que as pessoas se atentem, né, para esses cuidados, para que a gente evite
o início de uma nova onda de contaminação. Muito bem, quer dizer, os números então chegam a 23%, né? É um salto grande para quem estava, nós estávamos antes com números bem abaixo, né, desses apresentados, né, professor Gabriel? Isso mesmo. A gente chegou, né, na última semana a tá próximo de 1.500 novos casos. É um número alto ainda, a gente tem uma incidência de 55 pessoas numa escala de 100 mil habitantes. Se você comparar com outras localidades do mundo que estão já reabrindo escolas, a gente percebe que esse é um número alto, então daí vem a necessidade de a gente se atentar, né, da importância da continuidade das medidas de controle para a gente vir abaixar esse número, para que a gente possa até retomar as outras atividades que ainda estão suspensas aqui no estado. Perfeito, exatamente, como teatros, cinemas, né, os museus, as escolas, que é uma grande discussão que está aí sendo travada, os eventos também, né, para voltar, mas desse jeito vai ser muito difícil que as coisas voltem, ou que a gente avance, inclusive, para a fase verde, né, professor, para o chamado novo normal. Isso, só a título de comparação, eu só queria, um dado importante com relação a esse avanço, né? Diversos órgãos de outros países que têm retomado, eles têm indicado que um número que está sendo utilizado como segurança para o retorno dessas outras atividades é uma incidência de aproximadamente 25 casos por semana para uma população de 100 mil habitantes. Então, a gente em Alagoas, que é um dos estados que tem a melhor resposta nas últimas semanas em relação ao controle da Covid, a gente está com uma incidência de aproximadamente 57 novos casos para cada 100 habitantes. Então, veja que mesmo assim a gente ainda está registrando uma incidência de que mais do que o dobro do indicado para o retorno dessas atividades. Então, a gente precisa se atentar a isso, né, da importância da colaboração da sociedade como um todo, para que a gente venha atingir esses níveis e retomar as demais atividades que ainda estão suspensas. Perfeito, excelente a sua informação, professor Badway, é que as pessoas entendam isso, nós estamos o dobro, quer dizer, então vai depender muito da nossa responsabilidade, das nossas atividades e ações, para que a gente possa voltar ao novo normal para a fase verde. Professor, muito obrigado mais uma vez pela sua participação, o espaço estará sempre à sua disposição, parabéns pelo brilhante trabalho. Tá, obrigado e um bom dia aí para todos. Muito bem, boa tarde então, professor, obrigado.